Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez pela graça do Senhor Jesus. Quero convidar você para orar desde já em nome do Senhor Jesus. A leitura é Mateus 14, versículo 22. Estaremos lendo a partir do versículo 28, mas convido você para fazer a leitura por completo aí em sua casa em nome do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graça pela tua imensa misericórdia. Toda honra seja dado a ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ele ou ela possa estar te buscando onde estiver, Senhor da glória, seja qual for a sua situação. Tomar em tuas mãos as suas orações, a sua súplica diante da tua presença e seja o teu nome glorificado. Eu sou o pastor Carlos Augusto. Você pode também aí estar junto conosco através do Facebook, WhatsApp e no Instagram, que é o Carlos Augusto C, né? Tudo junto ali no Instagram. E também no Facebook, Carlos Augusto C Castro Santos, tá bom? Nosso canal no YouTube é o PR Carlos Augusto C. Para nós é um prazer poder tê-lo conosco, em nome do Senhor Jesus, e tê-la conosco para participar junto conosco através do YouTube, dos nossos meios de comunicação, onde nós fazemos parte. Que Deus abençoe a tua vida e a tua família, em nome de Jesus, se sinta abençoado e abençoada em nome de Jesus, tá bom? Vamos fazer a leitura que diz assim. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou, ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? A palavra do Senhor, ela fala sobre Jesus Cristo e os discípulos, quando Jesus pede para o discípulo ir para outra margem do rio, porque Jesus tinha acabado ali de multiplicar pães e peixe. Isso está no versículo de número 13, 14, onde fala sobre os pães e os peixes, onde Jesus multiplicou. Então Jesus estava despedindo a multidão ali naquele momento. E também pede para o discípulo ir para outra margem. No versículo de número 22, quando, depois da despedida daquela multidão, a Bíblia diz que Jesus foi para o monte orar sozinho, foi clamar a Deus, suplicar o nome do Senhor. Já muitos distantes da terra, como diz a própria palavra, muitos estádios longe da terra, a longura era grande já, o vento forte começou a soprar no barco onde os discípulos estavam. E eles ficaram atemorizados porque o vento era grande e o qual batia ali no seu barco mediante as águas muito forte na beirada do barco. A palavra do Senhor diz que Jesus foi ao seu encontro, ao encontro dos discípulos, e ele foi andando sobre o mar. E ao andar sobre o mar, os discípulos tiveram a visão que estava vendo um fantasma. Querendo ressaltar antes também que, mediante a tempestade, eles tiveram ali medo. E Pedro, vendo aquilo e viu que Jesus tinha dito que era ele próprio que estava andando sobre o mar e ao seu encontro, Pedro disse, Senhor, eu posso ir ao teu encontro? E Jesus disse, pode vir. Então Pedro sai do barco e sai andando sobre o mar ao encontro de Jesus. Pelo momento, Pedro deu crédito à tempestade e aos ventos fortes que estavam batendo não só em seu rosto, mas do lado, como ele viu o mar agitado. E a Bíblia diz que ele começou a afundar, a submergir. E mediante ele afundando, ele clama o nome de Jesus para que Jesus pudesse o socorrer. E a Bíblia declara que Jesus estendeu a mão e pegou Pedro. E disse para Pedro que por que ele duvidou daquilo, porque ele duvidou do que Deus poderia fazer e do que estava fazendo na vida dele. Muitas das vezes em nossas vidas,
cotidianamente, pessoas que aceitaram Jesus e que se converteram diante dos caminhos do Senhor enfrentam dificuldades que duvida que Deus possa resolver. Mesmo que possa ter tido experiência já com Deus no passado, de ver a grandeza dele, o poder dele se manifestado sobre suas vidas. Mesmo que esta pessoa já viu milagre acontecer do que Jesus já fez em sua vida, porque eu acredito que um dos primeiros milagres na vida do ser humano é quando esse ser humano aceita Jesus como Salvador, e no decorrer da vida deste ser humano, que ele enfrenta desafio e ele clama a Deus, e Deus vai lá e abençoa ele, e vai lá, estende a mão para ele, escuta a súplica dele ou dela a cada momento. Mas quando surgem novos problemas e novas dificuldades, novas tempestades, essa pessoa começa a ter medo. Não é a questão que o ser humano não venha a ter medo. Todos nós sentimos medo. Todos nós não damos muito crédito para o desconhecido. E muitas das vezes, quando a gente vê o problema, olha principalmente para a dificuldade, a gente não consegue reconhecer, muitas das vezes, ou muitos de nós não conseguem reconhecer a presença de Cristo em nossas vidas, do que Ele já fez em nossas vidas e que ainda pode fazer através de nossas vidas. Eu tiro essa conclusão porque quando Pedro e os seus discípulos viram Jesus de longe, imaginaram que era um fantasma. Talvez a visibilidade diante da tempestade estava colocando como dificuldade para que eles pudessem enxergar verdadeiramente que Jesus estava vindo ao seu encontro. Muitas das vezes nós encontramos dificuldade em botar diante da mão de Jesus, botar diante da mão do Senhor aquilo que estamos sentindo, aquilo que estamos passando, aquilo que estamos tendo como dificuldade em nossas vidas. Enquanto muitas das vezes nós não escutar verdadeiramente ou dar crédito a escutar a voz de Cristo, então não damos o primeiro passo. Para você ter uma ideia, Pedro, quando escuta a voz de Jesus Cristo, que Jesus estava dizendo que era ele, mediante andando sobre o mar, Pedro faz a seguinte pergunta: se tu és tu, Senhor, que eu possa ir ao teu encontro. Então Jesus diz: então tu pode vir, Pedro, tu pode vir. Então Pedro começa a olhar para Cristo e sai do barco e caminhando ao mar, igualmente Jesus Cristo estava andando mediante sobre o mar. Mas, em certo momento, Pedro deixou de olhar para Cristo. Em certo momento, Pedro deixou de botar o foco em Cristo. E acabou com que ele começou a afundar, a submergir. É o que acontece muitas das vezes na vida de cada um de nós, de muitos de nós, e até mesmo muitas das vezes em nossas vidas, mas que nós não viemos deixar com que as tempestades possam nos afundar, nós que não viemos deixar de colocar o foco em Cristo Jesus, mas que nós podemos colocar o foco no Senhor, e nós podemos perseverar mediante a sua presença, e o qual pedir para que o Senhor nos dê sabedoria para ouvir a sua voz quando Ele afirmar que verdadeiramente é Ele que está em nossa vida. E se Ele, o qual nos chamou mediante a tempestade, porque você pode reparar que Pedro, o qual não viu a tempestade automaticamente parar quando ele, o qual pisou na água. Não, mas foi no meio da tempestade que Pedro caminhou sobre a água, olhando diretamente para Jesus. Muitas das vezes enfrentamos dificuldades e o qual deixamos de dar crédito para Cristo, para dar crédito para a dificuldade que estamos passando. Que nós venhamos dar crédito para o Senhor e não deixar de colocar o foco na pessoa de Jesus Cristo. Porque a partir do momento que eu e você deixa de dar crédito a Cristo, de colocar Ele como central em nossa vida, a partir deste momento nós começamos a decair. Decaímos em nossas próprias decisões, em nossos próprios pensamentos, decaímos em nossas próprias opiniões, porque não deixamos com que o Senhor possa nos guiar.
Saiba que o Senhor é um caminho reto e verdadeiro. E quando olhamos para a direita, quando olhamos para a esquerda, então deixamos de olhar para o alvo, que é Cristo. Que você não venha olhar para a dificuldade que você está passando neste momento, mas que você venha olhar para Cristo e colocar Ele como autor e consumador de sua fé. Que você possa crer que Deus possa ser muito mais além do que essa tempestade que possa estar o qual diante da tua vida. Que você possa deixar Cristo acalmar esta tempestade. Que você possa suplicar o nome do Senhor. Mas se você em algum momento vier dar crédito à tempestade, se lembre que você tem uma boca para suplicar, clamar, implorar, para que você possa chamar pelo seu nome. Eu tenho certeza que no momento que você chamar e clamar a Ele, Ele vai te estender a mão. Assim como Ele estendeu a mão a Pedro naquele momento, porque estava afundando, eu tenho certeza que neste momento, se você estiver clamando a Ele, Ele não só simplesmente vai estender uma mão, mas vai te pegar pelas duas mãos e vai te dizer: estou aqui, tu me chamastes, tu suplicaste pelo meu nome, tu qual imploraste pelo meu nome, estou aqui para te tomar pela mão, para não deixar você afundar. Jesus Cristo, Ele age em nossas vidas quando nós, o qual permitimos, sempre anunciamos isso em vídeos, mediante a meditação de uma palavra, sempre, porque essa questão de deixar Jesus Cristo, ela toma o primeiro pontapé inicial do ser humano quando Jesus Cristo tenta falar conosco. Quando Ele nos chama para estar diante da sua direção. Quando Ele nos chama para seguir o seu caminho. Quando Ele nos chama e nos permite para estar caminhando e olhando para Ele em todo momento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei. Eu sempre digo e tenho certeza que eu não sei, porque ninguém me falou, ninguém me anunciou. E eu não vou anunciar alguma coisa aqui que não foi dito para que eu pudesse falar sobre a vida de alguém. Não estou aqui para dar profetada em ninguém, mas estou aqui para dizer para você, se você estiver continuamente olhando para Cristo, e o qual olhando Ele como alvo em tua vida, mesmo que surja a tempestade de ambos os lados, mesmo que você afunde, mas se você olhar para Cristo e lembrar de clamar a Ele, Ele vai estar pronto para estender as suas mãos. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. E não esqueça que essa dificuldade que você possa estar passando, seja ela qual for, Deus tem o poder e autoridade para acalmar, para o qual fazer com que venha parar essa tempestade em tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você para orar em agradecimento a todos, ao pastor Thomas na África, né, em Moçambique, a minha tia Juliana, minha tia Marizé, meu tio Carlindo, né, todos que assistem nossos vídeos, nossos familiares, primos e primas, ao Marcos Balardim, né, também aí tem aí outra pessoa aí que também está conosco, sempre interagindo conosco também aí, mediante a palavra de Deus universal, né, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí para fazer a obra também do Senhor juntos, em nome de Jesus. Convido você para orar, onde quer que você esteja, meu amigo, minha amiga, aqueles que me conhecem, os que não me conhecem, ore conosco agora, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e eterno Pai, te damos graças, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Eu quero aqui entregar diante da tua presença cada um dos meus irmãos e minhas irmãs que assiste, que compartilha, que vê nossos vídeos, aqueles que são inscritos, que não são inscritos. Tomai diante da tua presença. Toda honra seja dada a ti. Em nome